Escalar sem perder o ingrediente de sucesso do negócio. Porque crescer até parece fácil. Vamos lá, é vender mais, abrir mais unidades, contratar mais gente. Agora, escalar de verdade é conseguir fazer isso tudo, mantendo a qualidade, a margem do negócio, mantendo também a experiência do cliente. E é aí que muitos profissionais se perdem e muitas empresas chegam até a quebrar. Fique conosco, a gente vai passar muitas dicas de como fazer o contrário disso. Estamos de volta para mais um Debate no Café. Eu sou o Thiago Pierosi. E eu sou o Márcio Oliveira, e para falar disso tudo aí, a gente também tem um convidado especial aqui, que é o Arnaldo de Blasio, que já vai se apresentar. Mas aproveita agora, enquanto você assiste a nossa vinheta, como você já sabe, sempre aqui no Debate no Café. Aproveita para curtir, compartilhar, seguir o Debate no Café, ajudar a gente a divulgar esse conteúdo, né? Cumprir aquele nosso propósito de disseminar conhecimento. Esse é sempre o propósito principal do Debate no Café. Tomamos o café? O Arnaldo começou um buffet de pizza em festas. Passou pelo Rock in Rio, transformou isso em delivery e hoje está construindo uma rede de franquias em crescimento acelerado no Brasil, a de Blasio Pizzas. Arnaldo, seja muito bem-vindo ao Debate no Café. Bom dia a todos, bom dia aos nossos ouvintes aí, galera que está no YouTube, né? É isso aí, a gente começou em setembro agora, fazem 14 anos, né? Eu comecei a empreender, não a empreender, porque antes eu já empreendia em outro segmento, né? Mas empreendia no ramo de alimentação, que era algo que eu nunca ia imaginar. Eu apenas era um consumidor de pizza, né? E nunca ia imaginar que trabalharia com pizza um dia na minha vida. Sou formado em tecnologia, em gerência de projetos, trabalhei com grandes empresas voltadas para a tecnologia, fui desenvolvedor. E aí, em certo momento, apareceu essa oportunidade e comecei a trabalhar com alimentação, mais especificamente com pizza. A gente começou com esse serviço de buffet, né? Como você comentou. Eu estava num evento de um chá de bebê de um amigo meu, e aí eu cheguei ali e vi muitos pratos assim, né? Com pós-bordas e tudo. E eu pensei assim, caramba, o pessoal não costuma comer borda de pizza, né? Em rodízio, eles querem comer só o recheio, né? E aí eu fiquei com aquele negócio na cabeça, eu lembrei. Eu tinha um chefe, ele vendia uma pizza muito fininha, crocante até. E foi quando eu falei, cara, essa pizza dele eu acho que dá para fazer um troço diferenciado. E aí voltei com essa ideia segunda-feira, ele me entendeu muito bem, né? Eu falei, cara, é evento, é aniversário, é chá de bebê, é tudo. Porque naquela época era muito difícil você ter isso. Geralmente os buffets eram mais tradicionais, né? Era buffet de salgadinho, aí talvez tinha um pouco mais elaborado, almoço. Mas não tinha como hoje em dia. Você tem um rodízio no evento de japonês, específico para tapioca, pizza. Hoje tem hambúrgueres artesanais. Então, assim, tem muita coisa hoje em dia que o pessoal faz serviço de buffet. Mas lá atrás não era muito normal, né? E aí eu falei, cara, meu aniversário está próximo, vamos fazer o primeiro rodízio, o lançamento da empresa no meu aniversário, por acaso, no meu aniversário, 1º de setembro, né? Foi quando a gente juntou ali e começou a lançar a empresa. E dali foi muito, muito desafiador, né? A gente não sabia nada, porque no primeiro evento, o que eu comprei de insumo fazia 10 eventos. Então, acabou o evento cheio de coisa ali, comprei tudo errado, achando que o pessoal ia consumir. Aí a gente começou, né? Aí, da tecnologia que sou, e começa a planilhar tudo para poder fazer o cálculo de quantas pessoas tinham, quantas horas foram,
será que a mussarela que foi demais, qual era o número certo? E aí o Excel me ajudou a chegar no número próximo no próximo evento, né? Não tinha IA ainda, né? Senão você ia perguntar pro chat GPT. Sacou toda a expertise de programador. Com certeza. E aí, assim, ficamos mais, se não me engano, 1 ano juntos, aí depois eu decidi focar muito nisso, ele optou por continuar lá no emprego tradicional. Depois disso eu comecei a fazer muito evento para artista. Um dos motivos da gente ser aí conhecido como queridinho dos famosos é muito por conta disso. A gente fez muito evento para artista aqui no Rio de Janeiro. A gente tem essa facilidade, né? Aqui a Globo é aqui, então assim, todo mundo mora aqui, então assim, é mais fácil. Aí você faz para um, aí ele te conecta com o outro, e quando você vê, lógico, a gente fazia um trabalho realmente diferenciado. Você está atendendo todo mundo. Depois de um tempo, aí já puxa para 2017, eu entro no Rock in Rio para participar da Gourmet Square. Na Gourmet Square, a gente foi o primeiro ano da Gourmet Square no Rock in Rio. Ali a gente teve uma grande visibilidade, um evento que dispensa comentários, né? Logo depois eu pensei assim, cara, agora eu preciso de um local para deixar estruturado o buffet, porque era tudo dentro de casa, né? Era tudo no quartinho lá de empregada que eu tinha uma geladeira, e guardava tudo certinho e tal. Mas aí depois disso eu aluguei, eu falei, vou alugar um espaço onde eu possa guardar toda a estrutura do meu buffet e à noite vender uma pizza no delivery, porque eu não quero ficar por tempo ocioso, né? E foi assim que o delivery começou. Eu achando que aquela pizza... Desculpa, só um corte. Nessa época você já tinha deixado, ou você já estava sempre sendo dedicado à pizza? Ao negócio. Ao negócio, Eu já estava... o último projeto que eu trabalhei, eu ainda fiquei um período do buffet até o Rock in Rio, eu ainda fiquei um pouco híbrido. Eu trabalhava nos eventos e ainda pegava alguns projetos de tecnologia, né, de TI. Mas aí em 2018, quando abriu essa loja, aí realmente eu saí ali e fiquei só focado 100% nisso, entendeu? E aí, assim, foi um desastre, né? Porque eu imaginei que aquela pizza que fez sucesso no rodízio, que fez sucesso no Rock in Rio, que era uma pizza que o pessoal fazia e comia na hora, ia dar certo no delivery, deu tudo errado. É totalmente diferente você comer uma pizza na hora e comer uma pizza que entra numa caixa e percorre às vezes 10, 15 minutos dentro de uma bag, onde você tem o vapor toda hora ali, e aí a gente teve que começar a trabalhar e acertar a pizza para o delivery. Foi um processo, né, de muito estudo, de muitos amigos que eu tive que me ajudaram bastante. E aí a gente viu que a gente conseguiu chegar numa pizza feita para delivery. Eu costumo dizer assim, a minha pizza... Muita gente fala, tua pizza é melhor do Rio. Eu falei, não, é melhor do Rio para comer em casa, no delivery. Para comer no salão tem melhores sim. E aí, assim, 2019, assim, eu já estava com o produto organizado, o delivery estava já engatinhando bem, não ainda como eu gostaria, mas ainda estava engatinhando bem, mas muito difícil ainda. Eu lembro que em janeiro de 2020 eu até pensei em desistir, porque o negócio não estava indo. Eu falei, cara, tô com uma pizza legal, tô com tudo certo, o negócio não está indo. Lembro até comentado com a minha esposa, falei, cara, vou atualizar meu currículo e vou desistir disso, né? Aí ela, você que me apoiando, não, se você acha que é isso, beleza, vambora. Aí uma semana depois eu falo pra ela, cara, comprei aquele forno que eu queria. Ela, que forno? Aquele de 20 mil reais? Eu falei, tu queria desistir, agora tu gasta 20 mil reais no negócio? Assim, falar, cara, eu acho que vai. E realmente veio janeiro, aí fevereiro a coisa começou a melhorar um pouco, e março vem a pandemia, né? Lockdown aí dia 15 de março. A gente já estava bem estruturado, já estava com produto bom, aí a pandemia alavancou muito o nosso negócio. Por outro lado, o meu setor de eventos, que era o que levava meu ganha-pão para casa, né, acabou. Então, eu não gosto de usar a palavra sorte no empreendedorismo, mas essa foi minha sorte, porque eu poderia zerar renda
E na mesma hora eu estava com outro negócio que ia crescer muito durante a pandemia. Agora, Arnaldo, deixa eu pegar um gancho aqui dessa trajetória toda que você falou. Antes, vamos fazer nosso brinde? Sim. O brinde. Tchim-tchim. Um brinde com um cafezinho, uma bebida qualquer. Não tem pizza aqui, podia, né? Fazer uma pizzinha junto, olha só, não pensamos nisso. Pizza com café, não é problema nenhum, né? Mas Fala pizza de não é pizza problema com nada, nem café é com problema com nada, né? Arnaldo, você conta um pouco dessa história dos desafios aí, chamou a atenção, esses momentos aí de vou largar tudo, né? Vou largar a história, todo empreendedor acaba fazendo, o que move ele ali, vou largar isso, vou largar os projetos, a carreira, e vou focar nisso. Depois os momentos de dificuldades, de mudança de modelo de negócio, puxa, a experiência que vai aprendendo, né? Pô, no delivery tem toda uma outra característica para dar certo, tal. E aí depois veio a pandemia. Eu falo que o empreender nunca é fácil, mas o empreendedor precisa estar sempre muito atento, principalmente quando ele acaba apostando tudo no negócio. Quais são as mudanças que você pode dizer que você teve assim de aprendizado? E as mudanças de mentalidade mesmo, que você acabou tendo que passar para começar a ter bons resultados. Porque acho que agora você já começa a fazer a virada do bom resultado, né? Encontrar o modelo. Quais são as mudanças de mentalidade que você acha que teve, assim, que foram os despertar? Assim, teve algo que foi muito importante que eu até hoje eu uso como um grande aprendizado, né? Ali quando a gente termina o Rock in Rio, e foi um sucesso ali, eu saí dali assim, muito inflado, achando que eu poderia tudo. Resultado maravilhoso, sem nenhuma notificação, numa operação que é extremamente fiscalizada. Aí eu saí dali achando que tudo que eu botava ia dar certo. Tudo que eu metia a mão ia virar ouro. E aí foi quando eu abri esse salão, esse delivery, né, junto com o buffet. Aí eu abri um quiosque também de pizza no metrô, abri um bar de drink, eu achava que eu era o cara. E não é assim, né? Então, hoje, quando eu comecei minha expansão fora do Rio, aí eu abro uma loja lá em Manaus, aí eu vejo que o negócio está crescendo, batendo recorde de faturamento, pé no chão, saber que se demole, tu cai de novo, entendeu? Então, assim, eu não quero mais subir 5 degraus na escada e cair 10. Eu quero subir 5 e cair 1. A gente tem esse cuidado quando a gente começa a crescer, o empreendedor tem que ter, que é o ego, né? Assim, segura o ego aí, cara. Assim, pode estar dando certo para você, o mercado pode ajudar, mas calma, né? Vamos devagar, vamos ser pé no chão, né? Para entender e buscar o momento certo de dar cada passo, né? É muita gente te parabenizando, é muita gente falando bem, você, eu tenho orgulho de você. Isso aí é difícil trabalhar com isso. Então, hoje eu lido muito bem com isso, entendeu? Estou extremamente mais bem sucedido do que daquela época, mas com a cabeça muito melhor, entendeu? E, Arnaldo, escutando aí tua história, lendo tudo que a gente viu aqui, né, antes até, diz para mim, existe uma diferença do teu ponto de vista entre crescer e escalar um negócio? A gente sabe, né, crescer, como eu comentei, e no comecinho aqui, né, como que a gente abriu o episódio, crescer, ele vai te, né, vou crescendo, mas você pode muitas vezes acelerar um erro, né, de tanto crescer e crescer rápido, você está acelerando um erro porque você, de repente, não está tão estruturado. Agora, quando a gente fala de escalabilidade de negócio, o que isso significa para você e como que você vivenciou isso no teu negócio? O franchise ajuda muito isso, né? Você escalar de uma forma, como é que eu vou dizer?
com menos investimento. Você acaba fazendo uma escala, você escala seu negócio com o investimento do parceiro, do seu franqueado, né? Mas isso é um perigo muito grande, porque você usar o franchise para livrar a sua empresa de um momento ruim é o caminho errado. É o que muita gente faz. O negócio está indo mal, o negócio não está legal. Ele falou, cara, vou vender a franquia que eu preciso botar dinheiro para dentro e dar um levante aqui. Não, eu pelo menos não acredito nesse modelo, tá? Então, assim, você tem que ter um modelo muito bem validado, você tem que testar em algumas praças, você tem que ver que o seu produto não funciona só para um tipo de público, você tem que saber que aquele produto funciona para X, Y, Z, para poder você saber o tamanho da sua escala, entendeu? Então, assim, se eu trabalho com um produto que só atende B, A e AAA, eu vou estar limitado a um tipo de escala. Se eu sei que o meu produto ele atende até o público C e D, é maior ainda. Enfim, então, assim, você tem que entender muito bem o seu público, você tem que ter um negócio muito bem validado e para você poder fazer essa escalabilidade de forma consistente e consciente, porque tem muita responsabilidade com o dinheiro dos outros, né? Então, às vezes, o cara... Vai ter gente que abre uma franquia, gastar aí seus 350, 400 mil, não vai fazer muita diferença, mas tem gente que é o dinheiro da vida, né? Agora, não, desculpa, vai lá, Thiago, você tem. Não, acho que esse mindset, né, essa forma de pensar, ela é muito nobre, né? Porque você está usando um dinheiro alheio, mas com muita responsabilidade, né? Com um foco nessa escalada do negócio e não só no crescimento que pode não ser sustentável. Acho que escalar é ser responsável, né? É garantir que o negócio vai se sustentar no longo prazo e que ele vai dar mais frutos, né? Ainda mais frutos lá no futuro. Era isso, Márcio. Maravilha. Você estava falando aí de conhecer bem o cliente, né? E engraçado que lá no começo você falou, puxa, a gente fazia pizza aqui, não, mas começou a fazer o delivery, começou a dar ruim, e depois tem gente que falou, não, sua pizza é muito boa. Eu falei, não, minha pizza é muito boa no delivery agora, né? Para comer dentro, como a gente fala, né? Comer no local, você pode encontrar outras melhores e tal, enfim, você começa a olhar o seu produto, o seu público, e você estava falando agora de conhecer o seu público. O que você entende por conhecer o seu público, principalmente quando você fala de ampliar? Loja em Manaus, está falando, eu estava olhando, você também tem loja no Nordeste, Rio de Janeiro, interior de São Paulo. Você começa a ter locais diferentes, culturas diferentes, mas ainda assim eu entendo que é a mesma manter-se um padrão de característica de pizza, até porque você está no modelo de franchise, de marca de pizza de apelo. Como garantir, então, uma experiência do cliente consistente? Porque o negócio vai crescer, vai ser bom para o franqueado, né, para o investimento do franqueado, para o capital do franqueado, você vai crescer de maneira sustentável se a experiência do cliente também for boa, o produto for bom. É uma equação aí, né? Como que vocês trabalham hoje para garantir essa consistência na experiência do cliente? Como que vocês mensuram? Enfim, como que está esse pacote de experiência do cliente, o conhecer o público, a experiência dele dentro desse modelo de negócio? Beleza. Eu vou falar em algumas etapas aqui, alguns assuntos que acho que no final vai concluir tudo. Primeiro, o Brasil é um continente, né? Então, como você falou, como é que eu consigo trazer um produto que vai funcionar lá em Manaus e no Rio Grande do Sul, por exemplo? Por acaso, o produto que eu trabalho, ele tem uma facilidade que ele é muito democrático, né? A pizza é pizza do mundo inteiro. Mas sim, tem suas particularidades. No começo, eu achava que o caminho era ter um padrão e vai ter que ser isso em todos os lugares. Hoje não, a gente já tem, em Manaus, por exemplo, a gente tem uma pizza que só vende lá. No Sul, a gente tem alguns sabores que só vendem lá, porque são sabores tradicionais que nós não
não foi aleatório que a gente escolheu. A gente viu, fez um estudo da região e viu que aqueles sabores eram realmente importantes terem lá. E aí esse cardápio de algumas regiões ele é um pouco segmentado, mas a base de tudo não muda, que é massa, molho e mussarela. Isso não muda. Por mais que em São Paulo a pizza não tem mussarela, né? Que fala, a calabresa lá não tem mussarela. Nossa. Mas isso aí nem de atum, né? E aí, assim, a gente tem algumas particularidades em alguns lugares, entendeu? Esse é um ponto. Outro ponto é sobre treinamento. A gente, quando a gente vai inaugurar uma loja, a gente manda um gerente de operações, um treinador, ele fica ali 15 dias na loja, na operação, ensinando, treinando. Vai sempre ou um diretor ou eu ou meu sócio numa inauguração também para ficar ali. Então a gente passa para ele, a gente tenta passar essa cultura do cliente, o cliente é importante, do cuidado, de trabalhar com produtos homologados, de você não querer trocar a mussarela XYZ que a gente usa por uma outra, porque você não vai melhorar a sua margem com isso, na verdade você vai perder um cliente, aí é o começo do fim. Então esse é um outro ponto que a gente tenta, isso também já começa na entrevista de aceite do candidato, né? Lá na entrevista a gente tenta captar se é uma pessoa que vai respeitar regras, que é uma pessoa que entende que o produto ele é muito bom, que a gente pede para o candidato provar a pizza, prova, confia nesse produto, então você tem que fazer igual, você não pode mudar. Então isso já começa lá de trás. E finalizando aqui, uma coisa que eu falo muito, né, para qualquer negócio, antes de você querer abrir um negócio e saber o que você vai vender, você tem que saber para quem você vai vender. E aí você modela todo o teu negócio para aquele público. Eu acho que isso aí é um erro muito grande, que as pessoas primeiro querem vender alguma coisa e depois começam a vender. Não, você tem que saber para quem você quer vender, para você montar toda seu brand, né, que se fala aí hoje, e o seu produto voltado para aquele público que você quer atingir. Eu acho que o caminho é esse. Muito bom. É isso aí. Acho que no final das contas o cliente, estando sempre no centro do modelo de negócios, você vai adaptando o modelo de negócio com as determinadas características necessárias, né? E, Arnaldo, pensando aqui, né, que vocês começaram de maneira artesanal, né, uma receita artesanal, vamos chamar assim. Você está aqui falando e explorando, né, todos os fundamentos de um lançamento de um negócio. Você já tocou aqui os 4 Ps do marketing, né? Você está, né, realmente trazendo e dando uma aula para a gente. Eu queria trazer e pensar uma provocação que você já citou uma delas, mas eu queria saber se foi só ali, aonde a de Blasi inova para ela sair desse modelo artesanal para um modelo mais escalável. Você já comentou o produto, né? Olha, tive que adaptar o produto para eu poder fazer o delivery. E nas outras frentes também vocês inovaram? Teve outras coisas que vocês inovaram também no próprio produto? Qual foi a grande inovação da de Blasi para poder escalar o negócio e estar tão grande hoje? Eu acho que muito se passa por isso que eu falei, né? De um produto desenvolvido para esse tipo de negócio, que é o delivery. Isso aí eu acho que é uma grande inovação que a gente fez. O cuidado com os detalhes em relação a uma caixa com uma gramatura específica do papelão, que vai chegar para o cliente de uma forma melhor. Uma bag muito bem desenvolvida. A gente tem assim os processos muito bem definidos, talvez essa parte de TI aí que eu trabalhei muito tempo. Então assim, eu tento sempre otimizar, porque eu tenho hoje 70 sabores no meu cardápio, mas muitos são mix de insumos que a gente se usa. Então a gente vai trocando os insumos ali e vai fazendo várias ramificações de sabores. Então, assim, eu não tenho tanto insumo para fazer 70 pizzas, entendeu? Então, isso também é um diferencial para o franchise. Você tem que facilitar
pro seu franqueado o máximo possível. Claro, tem itens que a gente... O Márcio falou aí da pizza de atum. Eu tenho atum para fazer uma pizza hoje. Mas por quê? Porque tem um público específico, é um produto que você consegue conservar durante muito tempo, ele não é altamente perecível, então você consegue ter uma pizza de um produto desse tipo. Eu não poderia criar uma pizza, por exemplo, eu vou ter uma pizza com morango. Não dá. O morango eu tenho que usar em diversas pizzas, porque aquilo ali, com uma semana, com 3 dias, ele já não presta mais. Então, isso tudo, o cardápio todo é pensado. Não tem nada aleatório, entendeu? Então, cada detalhe é pensado. Agora, eu de tecnologia, quando penso em inovação, já penso alguma coisa de IA, de tecnologia. Não, isso aí a gente não implantou. A gente, na verdade, eu tive no final do ano passado, até uma empresa de Portugal, isso começou um piloto, a gente de ver a qualidade da pizza através de IA, teria umas câmeras na saída do forno para poder captar a imagem, ver se ela está dentro do padrão e já disparar no final do dia um relatório tanto para a franqueadora, para o franqueado. O projeto andou bem, a gente teve um piloto, o calor do forno acabou não funcionando muito bem, então a gente está tentando ver agora algum outro tipo de equipamento que consiga resolver esse problema, mas assim, acho que se tudo der certo aí, e esse projeto realmente virar realidade, eu acho que é a grande inovação nossa, né? Acho que no final, você falou muito bem aqui no finalzinho, né? A inovação não é só essa coisa tecnológica, super, lançar um foguete, né? Não é por aí. Está nos detalhes, a inovação às vezes está no processo, está no produto, está nessa embalagem, né? Coisas bem simples, mas que facilitam o dia a dia. E aí, de novo, você pensando no franqueado, né? Os processos bem adequados e tudo mais. Acho que inovação não é só o tech, o high-tech. Não é, e às vezes inovação também tem aquela coisa do tentativa e erro, né? Aí, Arnaldo, eu queria fazer uma provocação com você. Eu tive ontem num evento com profissionais aqui, um evento que está acontecendo aqui em São Paulo, com executivos. Eu não vou falar muita coisa para não dar o nome do evento, mas teve uma coisa lá que me incomodou. E me incomoda normalmente em evento. O pessoal vai para o palco lá, os executivos sempre contam como o case é maravilhoso, como a empresa funciona bem, tudo sempre, parece que dá tudo sempre certo, né? Ninguém conta coisa ruim. Aí eu até comentei com um colega meu que estava lá, que eu encontrei, falei assim, cara, eu quero ver o dia que alguém vai subir no palco para falar o que deu errado. O que deu errado aqui? Né? Em vez de contar que deu tudo certo, que eles são muito bons, que coisa e tal, não, isso que deu errado, fracassamos. E a vida de um empreendedor, ela é feita de sucessos e fracassos. Acho que você colocou aí já alguns exemplos lá no começo de vocês, dificuldades, pequenas falhas, erros, enfim. A questão do orgulho, achei que era tudo que ia pôr, a mão estava certo, putz, não é bem assim, você vai aprendendo na prática. E a pergunta que eu queria fazer para você é nessa linha, assim, já no processo de crescimento, franquia, enfim, o que quebrou, né, quando você começou a crescer? Quebrou assim, o que deu muito errado? Que escolha você fez? Vocês fizeram que talvez, puxa, não foi o melhor caminho, mesmo que você já tenha identificado rápido, resolvido rápido, mas o que marcou, assim, que não deu certo? Até para o nosso público saber também, entender que, olha, o processo de crescer não é sempre flores, tem dificuldades, né, e a gente aprende com as dificuldades. O que não deu muito certo quando começou a escalar? Quando, assim, com 2, 3, 4 lojas funcionam, agora vocês estão com mais de 40, com 40, né, pegou, isso aqui não funciona. Você teve alguma coisa que você pode contar pra gente? Problemas a gente tem e erros a gente tem diariamente, né? Todo momento a gente vai ter que escolher um caminho ou outro, e quando você escolhe um, você abdica do outro, e tá tudo bem, e é assim mesmo. Assim, eu não diria que foi um erro, mas até porque, graças a Deus, está indo tudo muito bem. Mas você sair do seu estado e ir para um outro estado é difícil, é muito difícil. Você, como a gente falou ali, é uma cultura diferente,
Você tem uma marca muito forte em um lugar e quando você vai para um outro lugar é muito difícil. Eu acho que tem lugares que tem muitas oportunidades que as pessoas não olham. Por exemplo, todo mundo tem um negócio em São Paulo, quer trazer para o Rio. Todo mundo tem um negócio no Rio, quer levar para São Paulo. E esquece de um mercado extremamente potencial, que é o Nordeste, que é o Norte, que é o Centro-Oeste, que é o Sul, que o Sul até esquecem pouco, mas o Norte, o Nordeste, o Centro-Oeste esquecem muito. E lá é um mercado muito potencial. Eu tenho franqueados excelentes no Nordeste que performam bem. Então, eu acho que no primeiro momento, vamos abrir. Se eu tenho 30 lojas no Rio, eu consigo ter 60 em São Paulo. Então, você fica muito nisso. Eu acho que não necessariamente esse é o caminho. Não que eu errei, não chega a ser um erro, mas é um alerta para as pessoas que querem expandir não ficarem com essa mentalidade do eixo ali Rio, São Paulo, Minas. A gente tem oportunidades aí. Lógico que a logística atrapalha muito, é difícil. Você enviar produto lá para o Norte, para o Nordeste, você complica. Sim, a gente tem todo um departamento de operações aqui que valida isso tudo antes. Eu tenho um exemplo aqui, Manaus, por exemplo, eu tenho uma entrega ali de 15 dias. Então, a gente negocia com o fornecedor um prazo maior. Então, a gente consegue facilitar algumas coisas. Talvez a loja lá, que aqui no Rio eu consigo ter 55 metros quadrados, lá eu vou ter que ter 70 por conta do estoque maior. Então você começa a adaptar algumas pequenas coisas e você consegue expandir. Tem loja em Parauapebas, tem pessoas que nem sabem o que é Parauapebas, só que Parauapebas é a segunda cidade mais rica do Norte. Então as pessoas não sabem, entendeu? É uma cidade que gira em torno da Vale do Rio Doce. Então tem muita oportunidade longe do eixo aqui, entendeu? É verdade, tem mesmo muita oportunidade. Eu concordo plenamente com você. A gente fica seduzido muitas vezes, né, pelo potencial que às vezes nem é para todo mundo, né, do eixo Rio-São Paulo, quantidade de pessoas, renda. A gente fica seduzido, muitas empresas ficam seduzidas. E acontece que é muita empresa, né? E até te perguntar, São Paulo, capital mesmo, acho que tem uma loja que eu vi aqui, né? Eu imagino que não é um mercado tão fácil entrar falando de pizza em São Paulo, né? Você tem barris, mais tem um monte de coisa, né? Mais carioca, pizza carioca, tem um monte de questão também. Talvez até tenha vontade, mas fala, putz, o risco aumenta, né? Então acho que entender isso também parece ser uma boa dica, né, para o empreendedor aí. Cara, não se deixe seduzir para aquilo que parece, nossa, né, lindo, maravilhoso. O Brasil é enorme, cheio de oportunidades, né? Eu recebia muito elogio nessas plataformas aqui no Rio. A pizza maravilhosa, muito gostosa, não sei o quê. Aí o cara botava assim: olha, eu sou de São Paulo, tá? Você tem que valorizar meu elogio. E geralmente eles falavam assim, muito legal. A gente conquistou assim, o público paulista ali. A gente não tem uma quantidade tão grande de lojas lá, mas a gente pensa aí pro próximo ano entrar mais pesado em São Paulo. Sucesso. Arnaldo, te escutando aqui, até coisas que o Márcio também já adiantou aqui, acho que tem essa questão de aprender com tentativa e erro, né? Quando a gente lê e olha para a teoria de uma startup, por exemplo, né? Se a gente for olhar ali uma Lean Startup, né? Um conceito já sedimentado, ele vai falar de construir, medir, aprender e fazer isso de uma forma rápida, inclusive, né? Você já falou aqui, né, que tem esses olhos para o processo, até pelo teu histórico profissional. Você entende que de alguma maneira vocês já fazem isso naturalmente, ou você tem alguma dinâmica mais estruturada dentro do negócio para fazer esse processo de construir, medir, corrigir, aprender, refazer? Isso que eu quero dizer aqui. Sim. É isso, tentativa e erro. Eu tento trazer muita experiência da minha vida, assim,
não só empresarial, mas até como humana, né, de dificuldades que a gente passou lá atrás. Eu acho que esse mix você consegue ser um bom empresário e pensar um pouco nas pessoas, né? Se eu parar para pensar que há 1 ano e meio atrás, praticamente eu estava aí com umas 30 lojas já, quase 30 lojas, 20 e poucas lojas, e era tudo eu e meu sócio, entendeu? Hoje, corta para 1 ano e meio depois, estar no escritório de 180 metros quadrados, com mais de 30 funcionários, então, com pessoas extremamente qualificadas, tem um departamento inteiro de marketing, um departamento inteiro de comercial, um departamento inteiro de operações, tem um time grande de TI. Então, você começa a trazer pessoas mais qualificadas, você começa a ter mais pessoas olhando para o seu negócio, ideias novas, e aí você acaba tendo mais processos, você começa a se transformar numa empresa onde não tudo tem que passar pelo dono, as coisas já andam sozinha. Então, essa estruturação é muito importante para você estar sempre criando, né? E evoluindo, né? Tanto processos quanto qualidade. Então, hoje tem um time de qualidade que está sempre pensando em inovação de pizza, de produto, não precisa tudo você passar por mim, entendeu? Acho que tem que validar algumas coisas, né, antes de escalar, que senão você só está acelerando o erro, né, e não um acerto, né? É aquilo que você falou lá atrás, crescer ou escalar, né? Eu poderia crescer também, vende franquia pra caramba, não sei se o negócio está certo, não sei se o negócio é bom, não sei se aquilo aí vai ser legal. Então eu acho que é o que eu te falei, a responsabilidade do negócio, a responsabilidade com o investimento alheio e um teste muito bem claro do que você está vendendo, aí sim você está querendo escalar o negócio. Agora, quando você está querendo vender por vender, você está... Eu acho que não é correto isso, entendeu? A gente vê muita franquia. Você vê, às vezes, muita franquia assim, cara, uma franquia, nossa, não para de abrir, daqui a pouco some. 3 anos. Pô, o que é isso? O que está de errado nisso? Às vezes o produto era bom, às vezes a pessoa estava bem intencionada, mas ela quis crescer tão rápido que ela não consegue ter estrutura para atender aquilo. Então, a gente pensa agora, né, a nossa meta é chegar a 100 lojas até o final do ano que vem. Para isso, eu estruturei, contratei pessoas. O Arnaldo, lá de 1 ano e meio atrás, não tinha condições nenhuma de fazer isso sozinho. Então, para você crescer, você tem que se estruturar antes, entendeu? Não sou muito daquela teoria de vamos trocar o pneu com a roda andando, trocar o pneu com o carro andando. Vai ter momentos que você vai ter que fazer isso, mas isso aí é uma emergência. Perfeito. Agora, Arnaldo, a gente já está caminhando para o final aqui do nosso episódio, e ouvindo você falar agora um pouco de como você está estruturando o escritório, com esse crescimento, né, essa estruturação para de fato começar a dar suporte para um crescimento sustentável do negócio, estão profissionalizando de fato a gestão, se falou que nem tudo passa por vocês, equipes de marketing, comercial, tecnologia, enfim, você vai começando a ter uma estrutura. No final das contas, na sua visão, então, olhando para esse caminhar todo de vocês até agora, qual que é o produto real de vocês? Já pararam para pensar nisso? Qual que é o produto real? É só pizza mesmo? Não, é mais? Tem mais? O que tem por trás? Qual que é o produto real que a de Blasi vende? Que você entende que a de Blasi vende? A gente vende oportunidade, né? A gente vende a oportunidade de uma pessoa poder ter um negócio próprio, que é muito difícil, e a gente facilita muito isso. A pessoa ter uma liberdade financeira, a pessoa ter um negócio próspero, sabendo que tem que ter uma responsabilidade, tem muito trabalho, não é fácil. A última coisa que a gente vende aqui é mentira. A gente desde o começo fala o quanto é difícil, quanto é duro, quanto não pode dar certo, quanto pode dar certo. A gente quer pessoas que trabalhem com isso e valoriza as pessoas, né?
isso é uma coisa que eu trago muito aqui para dentro da empresa, porque são delas que a gente precisa. O cliente, a gente tem que trabalhar bem o nosso cliente, o nosso fornecedor, o nosso funcionário. Então, todas as pessoas que envolvem o negócio são importantes. Então, se a gente não conseguir lidar com as pessoas, não tiver esse tato, a gente não consegue fazer nenhum negócio. E o cliente final, você acha que ele compra só a pizza também? Não, ele sabe que ele não. Eles costumam dizer que ele não compra pizza, ele compra de Blase. Compra de Blase. Um pacote. Legal. Arnaldo, eu não posso deixar de passar, né? Você como carioca, não sei se carioca, fluminense, mas pode pôr ketchup na pizza? Não, ainda mais o nosso molho. Nosso molho que vem lá das terras vulcânicas de Nápoles, né? Não dá, o molho... se botar, e olha que eu sou carioca, que eu vejo que o pessoal faz essas atrocidades aqui. Mas, realmente, a gente trabalha com um produto muito bom. Nosso molho realmente é um molho italiano, é um molho de Nápoles, daquela região ali que eu tive ano passado lá, né, na colheita do nosso molho. Eu vi a produção toda do molho, desde quando ele sai do pé até o enlatamento dele. E aí eles me explicaram. Eu falei, cara, mas por que essa região da campanha é onde tem os melhores tomates? Aí eles têm as explicações dele, do Vesúvio, que ajudou a terra, enfim. Mas como é que você, tem um trabalho de fazer um molho perfeito pra você colocar ketchup? Não, tudo bem, quem quiser colocar, pode colocar, mas eu tô fora. Eu sou dos tradicionais também, não ponho ketchup na pizza. Pelo amor de Deus, você faz todo um esforço, produtos, para as pizzas terem sabores diferentes, aí o povo vai pôr ketchup e fica tudo com gosto de ketchup. Que diferença tem as pizzas? Tudo gosto de ketchup. Eu sou do que faz pizza em casa também, de forma bem caseira e lenta, no forno a lenha. Sou tradicional, não ponho ketchup na pizza. Sem ketchup na pizza, sem açúcar no café. Não sei se vocês podem sem açúcar no café. Vamos ser tradicionais. O café, eu comecei agora, tem uns 2 meses, a não colocar... Açúcar eu nunca coloquei, eu botava adoçante, aí eu comecei a diminuir o adoçante, aí tem uns 2 meses que eu tô tomando sem nada agora. É costume. E aí todo mundo falava isso pra mim, eu não acreditava, eu falei, quero ter esse costume. E aí você sente realmente o paladar do café. Aí você começa a ver que, não vou falar, Marco, mas essas cápsulas não são café. Não, e aí que tá, né, essa diferença. Para você tomar café sem açúcar, tem que ser café bom, né? Café especial, café, não é qualquer café. Esses cafés de volume, de coisa, desce que nem, né, rasgando, não é isso. É que nem a pizza, né? Você vai fazer o molho lá em Nápoles, lá na Itália, traz tudo, é uma experiência, não faz sentido fazer diferente, né? É isso, é produto bom, você consome do jeito tradicional, para sentir, para ter essa experiência do produto, né? Que diferencia. Isso aí. Muito bom. Arnaldo, quero já agradecer você. Permite, Thiago, já me despedir aqui. A gente já está chegando no finalzinho do nosso debate, foi muito bom. Estou com vontade de comer uma pizza agora, eu vou conhecer a loja aqui em São Paulo para conhecer, porque agora que você falou do molho, então, aí que tem que conhecer mesmo, aí não faz sentido, eu vou lá. Tá bom, depois eu te falo como que foi a experiência. E muito obrigado, parabéns aí, sucesso na empreitada. Não é fácil empreender nesse Brasil, mas a gente vai, né? Então, muito sucesso, mantenha-se firme aí. E muito obrigado. E obrigado para todo mundo aí também que apoia a gente até aqui. Legal, Arnaldo, super obrigado. Acho que a gente conseguiu aqui compartilhar um pouco da tua história, né, dos teus aprendizados. Acho que cumprimos mais uma vez com a nossa missão de disseminar conhecimento. Não sei se você quer fazer algumas últimas palavras aí para o nosso público, fica à vontade. Queria agradecer a oportunidade de compartilhar um pouco das dores e do sucesso e da trajetória, né, que
que o mais bonito disso tudo é o caminho, né? A trajetória. Então, espero poder ter ajudado com alguma informação que seja útil, e segue lá de Blas no Instagram. Se quiser seguir também meu @ ArnaldoDB também, pode seguir. É isso. Eu espero que tenha ajudado aí quem está assistindo aí a gente. Sem dúvida. Obrigado, Arnaldo. Obrigado, Márcio. Obrigado a todos que seguiram a gente até aqui, nos acompanharam até o final desse episódio. Lembra de deixar teu comentário, fazer sugestões de novos convidados, compartilhar esse conteúdo. Isso ajuda a gente a disseminar para mais pessoas esse conhecimento. E a gente se vê no próximo Debate no Café. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.